Olá, eu sou Jales Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, inteiro. Esse é o último capítulo dessa primeira carta, e depois nós entraremos na segunda carta aos Coríntios. Quanto à coleta em favor dos santos, segui também vós as normas que estabeleci para as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de lado o que conseguir poupar. Desse modo, não se esperará a minha chegada para se fazerem as coletas. Quando aí chegar, mandarei munidos de cartas aqueles que tiverdes escolhido para levar as vossas dádivas a Jerusalém. E se valer a pena que eu mesmo vá, eles farão a viagem comigo. Irei ter convosco depois de passar pela Macedônia, pois hei de atravessar a Macedônia. E é possível que eu me demore convosco, ou mesmo passe o inverno entre vós, para que me deis os meios de prosseguir a viagem. Não quero ver-vos apenas de passagem, espero ficar algum tempo convosco, se o Senhor o permitir. Entre mentes, permanecerei em Éfeso até Pentecostes, pois aqui se abriu uma porta larga, cheia de perspectivas para mim, e os adversários são numerosos. Se Timóteo for ter convosco, cuidai de que esteja sem receios em meio a vós, pois trabalha na obra do Senhor como eu. Por conseguinte, que ninguém o menospreze. Dai-lhe meios de voltar em paz para junto de mim, pois eu o espero com os irmãos. Quanto ao vosso irmão Apolo, roguei-lhe insistentemente que fosse visitar-vos com os irmãos, mas não quis em absoluto ir agora. Irá quando tiver oportunidade. Vigiai, permanecei firmes na fé, sede corajosos, sede fortes, fazei tudo na caridade. Ainda uma recomendação, irmãos. Conheceis a família de Estéfanas, sabeis que são as primícias da Acaia e que se devotaram ao serviço dos santos. Tende, pois, deferência para com pessoas de tal valor e para com todos os que colaboram e se afadigam na mesma obra. Regozijo-me pela presença de Estéfanas, Fortunato e Acaio, pois supriram a vossa ausência, tranquilizaram o meu espírito e o vosso. Sabei apreciar pessoas de tal valor. Saúdam-vos as igrejas da Ásia. Enviam efusivas saudações no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que se reúne na casa deles. Saúdam-vos todos os irmãos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação é de meu próprio punho, Paulo. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranatá. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, com todos vós,
Com todos vós está o meu amor em Cristo Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muitas recomendações de Paulo, algumas informações importantes, então vamos tentar aqui listá-las, mas eu já começo falando daquilo que eu coloquei como título deste estudo de hoje, pessoas de valor exemplar. E Paulo cita aqui uma família e outras pessoas. Vamos lá no capítulo, no versículo 15. Ainda uma recomendação, irmãos. Conheceis a família de Estéfanas. Sabeis que são as primícias da Acaia e que se devotaram ao serviço dos santos. Tende, pois, deferência para com pessoas de tal valor e para com todos os que colaboram e se afadigam na mesma obra. Regozijo-me pela presença de Estéfanas, Fortunato e Acaio, pois supriram a vossa ausência, tranquilizando o meu espírito e o vosso. Sabei apreciar pessoas de tal valor. Veja, existem pessoas que de tal maneira dão a vida pelo Evangelho, se afadigam, eles estão na igreja. Vou dar um exemplo de alguém na igreja, na sua paróquia, que não está lá para aparecer, mas a pessoa está lá firme, em tudo que é coisa, ela está lá fazendo a obra acontecer. Se alguém não pode, se eu vou dar um jeito, ela dá um jeito, ela assume a causa. Ela é como um braço direito do padre, do bispo. Ali naquela paróquia, ela realiza grandes obras. Ela é uma referência. Esse tipo de pessoas, Paulo está dizendo, nós devemos ter uma especial reverência por elas. Tratá-las com esse respeito devido. Hoje em dia, a gente costuma fazer isso com quem aparece na televisão, né, quem tem, e não só porque aparece, né, mas muitas das vezes é mais porque a pessoa aparece, porque ela acaba se tornando conhecida. E ali as pessoas querem, né, elogiam, gostam da palavra que a pessoa traz, ou da música que canta, da pregação, etc. Mas e aquelas pessoas que não aparecem? Porque há muita gente, né, que aparece na televisão, no vídeo, não faz show, mas não tem a mesma expressão de outras. E quando eu falo expressão, não é artística, é graça de Deus, é unção, é o benefício. Se vê na vida da pessoa a doação e a entrega pelo Evangelho, o amor ao Evangelho. E aí você deve estar lembrando de um monte de gente já que realiza isso. Isso é verdade. Olha, tal padre, tal lei, tal homem, tal mulher é exemplo de graça, de bênção para mim. Mas não é só lá, não. Na TV, no rádio, né? Na internet, e na sua paróquia, e na sua comunidade. Tem gente assim, não tem? Essas pessoas, nós devemos saber valorizar essas pessoas. E como que a gente valoriza? Na oração, na acolhida. E em benefícios também. Às vezes é o padre, né? Quantas vezes o padre é sozinho, né? Trabalha e não tem onde ficar, não tem uma casa. E você às vezes está lá na sua casa todos os domingos tranquilo, o padre acaba a missa no domingo, vai almoçar sozinho. Poxa, chama o padre para almoçar na sua casa, faz uma comida, descobre do que ele gosta de comer, faz aquela comida, aquele prato gostoso para ele. Não estou dizendo que tem que ser todos os domingos, mas quem sabe, né, uma vez a cada 2 meses, 1 mês, dependendo das suas condições. Porque é uma pessoa, um homem que se afadiga, que dá vida pelas suas ovelhas. É um bom pastor, né? Existem bons pastores e pastoras na igreja, entre aspas, né? Falando assim, é para dizer que são
tem padres e mulheres são ordenadas, não. Estou dizendo que gente, pessoas dando a vida. Paulo está falando de valorizar essas pessoas. Apreço, valor, cuidado, carinho, de todos os modos. Por quê? Porque ela se doa por amor a Cristo. E não só isso. Paulo vai começar lá na frente, agora lá no versículo 1, falando da coleta em favor dos santos. Quem são esses santos aí? Os cristãos de Jerusalém. Eles estavam passando grande necessidade. Por quê? Por causa da perseguição romana, a dura perseguição romana. Então, muitos não podiam mais trabalhar, porque não dava para sair na rua. Então, eles viviam a fé escondidos. Eles não saíam na rua porque eram pegos e virar fogueira. Eram crucificados. Iam para o Coliseu ser levados para divertir o povo, morrer lá pelas feras. Essa era a vida do cristão em Jerusalém, gente. Difícil, complicado. Então tinha muitos precisando de mantimentos, de dinheiro para comprar as coisas, e aí mandava alguém disfarçado comprar no mercado, ou comida mesmo. E quem estava sustentando eram os cristãos de toda a Ásia, Macedônia ali. Paulo passou fazendo uma coleta enorme e levou para a igreja de Jerusalém. É essa viagem que ele fala que deve fazer, não sabe se vai fazer, se os irmãos vão junto ou não, mas se eles forem escolhidos pela missão de Coríntios, né, pela igreja de dos Coríntios, eles vão junto. Paulo promete aqui. Então, ele está dando essas recomendações. Veja, todo sinal de igreja, de eclesialidade, ele é fechado aqui. Nós entendemos muito o que é a igreja pelas mãos de Pedro e de Paulo, que são os pilares da igreja. Porque a forma como eles organizaram as coisas na igreja foi maravilhosa. E aqui, Paulo também, para terminar, fala de Timóteo, que é um bispo, só que Timóteo era de origem pagã, filho de pagãos, né? E foi circuncidado, porque Paulo fez isso para que o Timóteo não fosse rejeitado. Ele estava andando com Paulo o tempo todo e não fosse sujeito a ser apedrejado facilmente pelos judaizantes. Só que Timóteo era muito novo. E tanto na carta a Timóteo quanto aqui, ele fala: não menospreze, não despreze ele, porque ele se afadiga comigo pelo Evangelho. Servir o Evangelho é a coisa sublime. E sendo sublime é valioso. E Paulo dá um valor ainda maior àquele que serve e sofre por causa do Evangelho. Naquela época, muitos sofrimentos, de todas as maneiras, sobretudo físicos. Hoje, talvez nem tanto físicos, mas muitos sofrimentos espirituais, né? Calúnias ainda, etc., que nós vemos nos dias de hoje. Tudo isso é lucro, tudo isso é mérito para o evangelizador que é fiel a Deus. Não sei o que você está vivendo na sua paróquia, não sei qual é a dificuldade que você vive em casa, na sua igreja, mas queira ser como uma dessas pessoas que Paulo falou aqui. Queira ser essa referência. Não para ser referência, para ser bem tratado. Não. Queira ser a referência porque aquela pessoa que é dessa forma agrada ao coração de Jesus. Agrada ao coração de Deus, porque realiza a sua vontade. Vamos anotar no nosso diário? Bastante coisa para anotar. Promessa de Deus, versículos 3 e 4. Promessa de Deus. Aqui Paulo está falando, né, que está prometendo que enviará cartas e quem viajará com ele para entregar as dádivas a Jerusalém. Então, Paulo vai cumprir essa promessa. Ordens, versículos 1 e 2, depois versículos 10 e 11, e depois versículos de
13 a 18 e, por fim, versículo 20b. Tudo ordem de Deus. E princípios eternos, nós temos versículos 22 a 24. Princípios eternos. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocá-la em prática na sua vida. Você que é novo aqui no canal, convido a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos, com a graça de Deus, fazer a Bíblia toda com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas Abib. Venha fazer conosco. Aqui na descrição do vídeo você encontra o passo a passo. Eu espero por você. Que Deus abençoe. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.